Está connosco neste jornal Eduardo Damas, diretor-geral editorial adjunto da Média Livre. Eduardo, boa tarde. Olá, boa tarde. Que análise é que fazes deste discurso de Montenegro ontem no Pontal, tendo em conta naturalmente aquela que é a realidade do país? Enfim, pareceu-me um discurso, não queria dizer muito violento nas palavras, mas foi penoso em alguns aspectos, porque foi um discurso resignado, em grande medida, porque 80%, 90% foi a falar do passado e a explorar a ideia de um suposto legado, a glorificação desse legado, como, de facto, se isso tivesse tido um efeito absolutamente transformador na vida dos portugueses. E, de facto, não me parece que seja essa a percepção que as pessoas têm, porque no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, ao lado do Pontal havia esperas de 11 horas. 11 horas ali na No unidade país havia, na área metropolitana de Lisboa, o INEM não tinha ambulâncias para correr a todo o tipo, a correr a pedidos urgentes, a não ser daí a 2, 3 horas. Amanhã vamos ter um aumento brutal não de impostos, como disse, de taxas, digamos assim, de imposto também, mas de preços do combustível. Eu estava-me a lembrar do Vítor Gaspar com o aumento colossal de impostos, mas, portanto, vai ser uma subida substancial. Vai ser uma subida muito substancial e, mais uma vez, vai evidenciar uma política tributária em relação à questão dos combustíveis por oposição àquilo que a Espanha está a fazer. Sim. E isso é o que está instalado no imaginário dos portugueses. E numa altura em que os portugueses também estão em férias e, em território nacional, estão confrontados com preços elevadíssimos, quer na alimentação, nos restaurantes, nos alojamentos, etc. E, portanto, já para não falar nos problemas da educação... E para não falarmos em problemas como o dos exames, que está a ter um prolongamento como o efeito de uma pedra atirada a um lago, ou seja, um efeito de onda, porque obviamente vai continuar a projetar-se todo o fracasso que aconteceu na avaliação dos exames. Uma grande parte desse problema e desse fracasso e dos sucessivos adiamentos que vai projetar-se no calendário do início do ano escolar. Já há faculdades, como a Faculdade de Direito de Lisboa, por exemplo, que já adiou o início das aulas para o primeiro ano, para o fim de setembro. Podemos falar da segurança e de outros temas, mas de facto tu achas que Montenegro pintou quase o país das maravilhas no discurso de ontem? Eu escrevi um pouco isso hoje no CM, portanto eu acho que ele pintou o seu oásis, ele descobriu o oásis, que é uma velha tradição política no PSD, já Cavaco e Fernando Nogueira na altura tinham descoberto essa história do oásis quando o país não tinha essa percepção, porque no fundo, aliás, e é curioso que o tenha feito utilizando recorrendo a uma técnica de propaganda política muito guterrista, quer dizer, aquela brincadeira entre isto não são nomes, são pessoas, que ele repetiu ao longo de todo o discurso. Foi uma coisa que Guterres usou precisamente em 95 como eixo central da sua campanha para, no fundo, produzir uma demarcação em relação a Cavaco, que na reta final tinha hiperbolizado o discurso tecnocrático. Também ontem invocou Cavaco Silva e os 10 anos de governação. E Montenegro continua um pouco nessa fileira, sendo que ontem ainda pareceu uma coisa... Enfim, eu percebo a lógica da inspiração política, mas ontem pareceu uma coisa quase fantasmagórica, porque nós estamos a falar... ele projetou isso para uma nova década, quando num governo tem apenas, na soma dos dois governos, tem 2 anos e picos, e é um governo minoritário, é um governo muito provavelmente... não sabemos até quando chegará e em que condições chegará. As sondagens dizem que a AD está a perder claramente gás para os seus adversários diretos, nomeadamente para o Partido Socialista e para o Chega, e, portanto, é um bocadinho temerária a ideia de pensar que Montenegro vai ter um ciclo idêntico ao de Cavaco. Não está a ter nem no ímpeto reformista, até porque tinha, e mesmo tendo, não digo com condições iguais, que não eram de todo iguais, Cavaco Silva cavalgou bem a questão dos ciclos políticos com o dinheiro da Europa. Aqui, o envelope Montenegro teve em parte o envelope do PRR e o que foi mais evidente ao longo dos últimos tempos foi a dificuldade na execução do PRR. Não é propriamente as vantagens, o bem que o PRR trouxe, sabendo que há de ter trazido muitas coisas boas. Ontem também vimos Montenegro a fazer vários ataques neste discurso àquilo que chamou de censura moderna. É uma mensagem dirigida a quem? Não, isso é outra coisa que me parece bastante anacrónica e que tornou bastante penoso ouvir aquele discurso.
ou seja, que é um discurso de facto virado para o passado, é um discurso sem energia política e depois é um discurso que procura explorar aquilo que é mais velho na política, que é a vitimização. E mais uma vez, Montenegro mantém aí, há que dizer, uma linha de grande coerência, ele está incomodado com quem faz perguntas, com quem tem o poder de determinar a agenda mediática. Ele gostaria de ser o diretor do NAU, o diretor do Correio da Manhã, o diretor do Expresso, o diretor da SIC, para poder pôr todos estes órgãos de informação, não a levantar questões que estão muito enraizadas na sociedade e que decorrem de uma análise jornalística evidente, mas sim a glorificação do seu legado. Portanto, isto é obviamente uma perversidade da essência da democracia e mostra que Montenegro continua incomodado com a capacidade que o jornalismo e o universo dos comentadores têm para fazer perguntas e depois pôr problemas, continua incomodado com o escrutínio político. Ele, no fundo, gostaria, ontem, eu penso que atravessou por ali uma ideia de que Montenegro gostaria que os sucessos da economia, digamos assim, o crescimento do PIB, fosse uma espécie de moeda de troca para uma espécie de impunidade ao nível do escrutínio. E isso, obviamente, não é próprio de uma democracia madura. Portanto, ele deveria ser o primeiro a saber e a dar o exemplo contrário. Eduardo, obrigado pela tua presença aqui no NAU. Nós vamos continuar a fazer o escrutínio, como é óbvio, aqui no NAU, na CMTV, no Correio da Manhã. Obrigado. Obrigado. A campanha eleitoral para as presidenciais do Brasil começa oficialmente este domingo. O atual presidente Lula da Silva